Olá a todos, eu me chamo Igor e agora eu vou estar apresentando para vocês uma atividade de PLN, no caso sumarização. Essa atividade eu realizei em dupla com o Vitor Garcês de Oliveira e a atividade proposta foi: faça uma pesquisa sobre técnicas de sumarização. Faça um exemplo de sumarização abstrativa com um modelo pré-treinado, ou para que treinássemos o nosso, para efetuar a sumarização de um texto em português. E essa tarefa poderia ser efetuada em dupla ou até em trio. Os textos utilizados para a sumarização deverão conter entre 300 a 500 palavras. Os sumários devem ser pelo menos iguais ou inferiores à metade do número de palavras. Então vamos lá. Eu vou estar explicando para vocês, mas enquanto isso eu vou colocar o código para rodar, porque ele demora um pouco. Então vamos lá. Aqui estão as configurações iniciais, que foram as importações que fizemos, utilizando RE para limpeza de texto, Transformers, para utilizar modelos de linguagem natural como BART, por exemplo, e o NLTK, que é para tokenização de sentenças em português. Mais abaixo temos aqui o modelo que utilizamos, que foi o BART Large CNN, que no caso está envolvendo o controle e o tamanho do resumo, o algoritmo de busca em feixe para uma melhor qualidade, ou seja, quanto maior ele for, mais demorado vai ser, porém a qualidade vai ser melhor. A penalidade de repetições e colocamos para evitar repetições de 3 palavras. Como esse modelo que estamos utilizando ele foi treinado em inglês, ele devolve o resumo com algumas palavras em inglês ainda no caso. Então para isso a gente decidiu colocar um pós-processamento para que pudéssemos resolver esse conflito que estava tendo. Ou seja, no caso a gente colocou algumas palavras aqui e a tradução dela. Palavras pequenas, mas que no caso estava deixando incoerente a nossa sentença. Aqui no caso agora começam as funções, temos a contar estatísticas, ou seja, que ele vai calcular o número de caracteres, palavras e letras do texto fornecido. Temos o limpar texto, que ele vai formatar o texto para a gente, removendo os espaços extras. Temos para o pós-processamento a tradução das palavras em inglês, ou seja, vamos utilizar o nosso dicionário aqui. Temos a formatação do resumo, que ele vai padronizar a pontuação, removendo pontos duplos. Temos a divisão em partes, ou seja, ele vai evitar cortar frases pela metade. Ele vai dividir o texto em partes, respeitando as sentenças. E temos aqui a função para criarmos o resumo. Nele vai estar englobadas as outras funções, ou seja, começamos com o pré-processamento com o texto inserido, depois ele vai passar para fazer a sumarização, utilizando o modelo que escolhemos. Vai ter a divisão em partes, respeitando o máximo de caracteres que selecionamos, que no caso seria 1000. Depois disso ele vai processar cada parte separadamente, gerando os resumos, e fazendo então o pós-processamento, que vai ser formatando o resumo e traduzindo aquelas palavras que ficaram em inglês para português, utilizando o dicionário que criamos. Aqui na variável texto está o meu texto de entrada. Eu resolvi colocar uma notícia falando das empresas pós-Covid. E aqui estão as nossas devolutivas. Ou seja, ele vai calcular as estatísticas do texto original que inserimos, pegando a quantidade de caracteres, a quantidade de palavras e a quantidade de letras, e depois ele vai gerar o resumo, que seria no caso a sumarização. E também temos o cálculo, das estatísticas do resumo, que ele pega a quantidade de caracteres, de palavras e letras. E no nosso terminal colocamos para estar exibindo todas as estatísticas que geramos, o título, o texto original e o resumo, que no caso o resultado final ficou assim: estatísticas. A quantidade de caracteres do texto original são 3.113, quantidade de palavras 457, quantidade de letras 2.542. E o resumo gerado ficou quantidade de caracteres 1.103, quantidade de palavras 159, quantidade de letras 915. O título da notícia, o texto original e o resumo que ele gerou. Agora, avaliando o exercício proposto, que os textos utilizados para a sumarização, eles deveriam conter entre 300 a 500 palavras. No meu exemplo, conteve 457, e o sumário ele deveria ser pelo menos igual ou inferior ao número de palavras. E no meu caso deu 159, ou seja, menos do que a metade. E é isso, obrigado a todos pela atenção.